Ah, eu estou com uma palavra fervendo no meu coração, já tem alguns meses. Eu já preguei sobre ela em um lugar, ministrei sobre ela. Eu dei uma palhinha aqui na nossa tarde da bênção sobre ela. E o meu coração se abriu para ministrá-la nessa noite. Eu ia fazer aqui, eu gosto sempre de deixar as mentes fervilhando, né? Pensando. E eu já comentei sobre esse assunto, mas geralmente a gente se esquece com muita facilidade de qual seria o maior inimigo do ser humano. Pense bem, tá? Qual é o maior inimigo do ser humano? O inimigo a ser batido pelo homem, qual é? Você vai falar Satanás, é a carne, né? Mas o maior inimigo do ser humano não é ele mesmo, é a morte. Porque o dia em que me desobedecerdes, você vai morrer. Todo mundo aqui luta para viver, sim ou não? Que benção, né? Ó, encontramos um dinossauro. É muito comum que a gente, mesmo lendo a palavra, a gente se esqueça ou não se dê conta do que Deus às vezes fala ao nosso coração e de como Ele se revela. Existem algumas histórias de alguns personagens na Bíblia que nos espantam. Vocês conhecem o rei Saul, por exemplo, né? Que tinha sido escolhido por Deus num pedido da nação de Israel. E ele foi ungido rei, ele começou a reinar. Mas num dado momento da vida dele, ele acabou se afastando da vontade de Deus. Ele, num dado momento da sua vida, a impressão que nós temos é que ele começou a achar que as coisas aconteciam por causa dele. Não foi diferente com Pedro também. Pedro, após ter revelado, né, o Senhor é aquele que viria, o Messias. Aí Jesus, né, dá aquela empolgada, fala assim: ô Pedrão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas não terias esse entendimento se Deus não te revelasse. E ali ele já se empolga, né? E dali a pouco ele já quer interferir na obra que havia já predeterminado o Todo-Poderoso na vida de Cristo. É muito fácil com que a gente se esqueça de onde nós temos saído, ou porque as coisas acontecem, elas são na nossa vida. Eu falei que essa palavra está fervendo no meu coração, porque eu estive numa célula, e nós estávamos fazendo uma visita amigável, mas também ia acontecer a célula naquele dia, e eu ia ministrar sobre essa questão, e acabei só dando, como dizia o pastor Gersi, dando uma rabiscada, dando um resquício de verdade. E a gente fica às vezes, né, feliz, contente pelas coisas que nos acontecem e que acontecem através de nós. É muito bacana quando a gente fala do amor de Deus para alguém e aquela pessoa reconhece Deus e ela se achega. Se você já orou por alguém doente, por exemplo, e essa pessoa foi curada, isso é tremendo, né? São experiências que nós vamos vivendo e passando por elas, e que faz com que, num dado momento, a gente se perca um pouco, se afaste dessa verdade, né? Ao olhar para a vida de um personagem da Bíblia, que eu quero me apegar a ele aqui, você vai abrir, eu pedi para abrir o Gênesis, né? É isso? É? Eu não falei o livro? Não? Então abre o livro de Gênesis, capítulo 7, verso 16.
Todo mundo aqui é familiarizado com a história de Noé? Tem alguém que não conhece a história do Noé? Todo mundo conhece? O Noé é aquele irmão da história da arca. Que muita gente se engana e pensa que Noé, por pedido de Deus, construiu aquele grande barco para colocar animais dentro. Não, Deus não pediu para construir a arca para colocar os animais. Não foi. Nunca foi por isso. E nem para isso. Para quem não sabe, a arca era como um tipo de igreja. Deixei difícil agora, né? Os que na comunhão da casa estavam, foram salvos. Isso aí é para os desigrejados e para aqueles que acham que eu não preciso ter comunhão e estar junto. Mas por que a arca era um tipo de igreja? Era o meio pelo qual Deus promoveu a salvação. Se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e o corpo é a igreja, há uma correlação, não há? Com certeza. Você que conhece bem a história, eu não vou me ater aos fatos de que ele ficou um século e que ele pregou, mas eu quero que você leia isso comigo. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus havia ordenado a Noé, porque essa ordenança veio depois que os homens não aceitaram o chamado. Então Deus fechou. O que Deus fez? Ele fechou a porta. Eu sei que tem gente que acha que Deus não fecha portas. Fazer o quê, né? Mas Ele fecha. Ali Ele fez o quê? O que Deus fez? O que Ele fez? Fechou a porta. Mas Deus não é o Deus que abre portas, não. Ele é o Deus que tem a chave na mão e abre e fecha portas. Este é o Deus. Ele abre e fecha. Mas olha que coisa interessante. Noé passa por todo um processo, e depois de um ano navegando sem rumo, diz que a arca para num lugar chamado Monte Ararat. Ele e sua família saem da arca e todos os animais com ele. Depois de quanto tempo? Depois de um ano em que começou a chover, que Deus havia fechado a porta e começou a chover. Tem gente que nunca leu isso, mas foi depois de um ano. Noé ficou vivendo nas dependências e nas mãos de Deus por um ano, sem ter para onde ir e o que fazer. Será que a vida dele foi entediante nesse ano que ele ficou trancado dentro do barco? A gente não sabe. Ele não descreve a sua experiência pessoal de arca. Mas vamos contextualizar, vamos brincar um pouquinho. Um ano sem ter para onde ir, preso com sua família e uma variedade gigante de animais. Será que o leão lá dentro teve vontade de comer a zebra? Devorar a zebra? Ah, mas acho que tinha gaiola para cada bicho. Pois é, são coisas que nós não sabemos. Se imagina, se sintetiza aí, ficam-se tentando tirar detalhes e tal, eu não sei como é que foi. Mas eu sei que aquele homem e a sua família ficou um ano preso dentro de um
o objeto chamado arca, que não tinha volante para guiá-lo e nem leme para determinar a sua direção. Para onde a água o empurrava, ele ia. Noé, para você que já leu, diz que ele cumpriu com rigorosa vontade todas as tarefas e os pedidos que Deus havia feito. Os detalhes de cada passo da construção e da arquitetura daquilo que Deus deu ao nome de arca. A impressão que a gente tem é que a arca não tinha muita beleza. Ela era feita de madeira e rejuntada com uma espécie de piche, para que não entrasse água entre a junção de uma madeira e outra. Ele construiu tudo conforme Deus havia falado. Quando a gente avalia a história de Noé, eu não sei qual a impressão que você tem desse todo, mas o que será que garantiu, o que será que de verdade garantiu a segurança de Noé, sua família e os animais? Você já se fez essa pergunta? Porque a arca não rachou, não entrou água, ela flutuou e tomou a direção que Deus quis. Mas o que será que garantiu de verdade a segurança? Será que foi a forma como ele construiu, a madeira que ele usou, a obediência a Deus? Porque é fato que ele fez tudo exatamente como Deus mandou. Mas o que será que garantiu de verdade com que a água ou as águas do dilúvio, elas não entrassem para dentro da arca? Você vai falar, mas por que essa pergunta? Porque existem respostas dentro da palavra para situações da vida, que às vezes você pensa que não existe resposta para a tua situação e ela está bem na nossa cara. Ela está ali. Nós vivemos e passamos situações e enfrentamos situações na vida que às vezes tem gente que fala assim, nem Deus tem resposta para a minha necessidade. Talvez seja por isso que muita gente anda procurando por profeta, procurando por igreja, não é? Procurando de um lugar para outro, porque tem gente que acaba ficando perturbado de mente e achando que não há uma resposta, não há uma revelação, uma direção de Deus para a sua vida. Veja, Noé fez exatamente o que era para ser feito. Diz que ele cortou lá um tipo de madeira, e até os teólogos têm uma briga, que é uma madeira chamada gopher, e dali a pouco acham que é de acácia. O importante é que ele usou uma madeira que Deus falou, pegue a madeira X e faça. Eu estou falando sobre isso porque nos escritos antigos, é igual a palavra aleluia. A palavra aleluia, ela não existe. Ela foi transliterada do hebraico antigo, que os hebreus antigos diziam, louvado seja Deus. Então criaram o termo aleluia, para sintetizar uma questão. Então a palavra aleluia, para quem não sabe, ela é universal. Aonde você for, qualquer país que seja, você gritar aleluia, a pessoa já sabe que você de alguma maneira é alguém que está adorando a Deus. Será que foi porque ele emparelhou corretamente as tábuas e ele cortou precisamente o que garantiu a segurança e fizesse com que a vida de Noé e de todos aqueles animais que ali estavam, ela não fosse tomada também pelas águas
do dilúvio. O que é que garante, minha irmã Shirley, que nós estamos seguros, que vamos estar seguros? Porque tem gente, já aconteceu isso comigo, de às vezes você sair na direção de Deus e o negócio, não acontece. É estranho. É estranho mesmo. Alguém aqui já saiu de casa, por exemplo, trancou a casa e quando voltou a casa estava arrombada? Eu já. Gente, eu nasci em Sumaré praticamente, eu não nasci aqui não, mas eu sou de Sumaré há 500 anos. Fui morar lá em Caçador, cidade de 70 mil habitantes. Entraram na minha casa. Falei, não acredito num negócio desse. E a gente acha que às vezes a segurança da nossa casa está onde? Está naquele cadeado bom que você compra, não é? Naquele alarme legal que você vai lá e coloca. Os homens aqui que são mais ligados à questão de ser motoristas, acham que a sua experiência, por exemplo, é que garante que ele nunca vai bater o carro, é ou não é? Eu sofri um acidente há poucos tempos atrás, um acidente que só deu danos materiais. Eu nunca tinha batido em ninguém. A Luciana lembra como eu fiquei desesperado. Eu bati numa pessoa, não machucou ninguém, foi só dano material. Eu fiquei revoltado. Como que eu bati? Eu não consigo acreditar, só batiam em mim. E aquele dia o que garante? É interessante como a gente acha, como nós acreditamos, que muito daquilo que a gente faz é o que garante que as coisas vão dar certo ou elas vão acontecer. E neste texto tem uma coisa que é de fazer qualquer crente, como diz o apóstolo Valdemiro, dar glória a Deus. Talvez você tenha lido comigo e ainda nem percebeu. O que tem de tão especial aí? Mas tem. Sabe aquela coisa que fala que a palavra de Deus é como uma fonte de água que sempre jorra? Olha que coisa, um macho, uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha falado para quem? Para o Noé. Então o Senhor fechou a porta. Mas o que tem de tão especial aí? Você já orou e saiu para a batalha? E já aconteceu de, quando você saiu para a batalha, você voltar frustrado? Já? Comigo também. Você já esteve certo em alguma ocasião da tua vida, e de que tudo aconteceria e daria certo, mas quando você chegou lá o negócio não foi, e você fala, meu Deus, mas estava tudo no lugar, tudo organizado, tudo preparado. Você fala, mas como que pode? O meu currículo era o melhor, a minha condição era a mais favorável. Sabe, eu disse que às vezes nós nos esquecemos. Essa semana me ligou um irmão
Essa semana já, metade da semana nós estamos, né? E eu larguei uma coisa no ar, na ministração de domingo, e ele pegou. Eu acho que foi só ele. Ele falou assim: pastor, você não respondeu se nós somos fortes ou fracos. Eu de fato não dei a resposta. Eu falei: eu queria que vocês raciocinassem. E você o que acha? Eu entendi que o pastor falou que nós temos que ser dependentes uns dos outros, porque não há fraqueza e nem força. Eu chorei com ele no telefone, meu irmão. Às vezes, no meio de uma multidão, só uma criança com o alimento para si mesmo entende o chamado de Deus. E isso é suficiente para Deus fazer um milagre para alimentar todo mundo. Há muito tempo eu aprendi isso de um grande mestre. Às vezes, pregando para uma multidão, Deus quer falar só com uma pessoa. E se Ele falar com aquele a quem Ele desejava realmente falar, e ele se voltar a mim, que tem uma galera que gosta disso, né? Uma alma vale mais que o mundo. Tem uma galera que gosta, tem um outro contexto isso. Eu fiquei feliz por Deus me responder. Então, quando nós imaginamos que parece que não há resposta, porque é meio estranho, vem comigo um pouquinho. Noé faz tudo exatamente como Deus havia ordenado. Está acompanhando aí? É isso mesmo que ele diz no versículo 16? Tudo como Deus tinha ordenado. Mas o que garantiu que a água não entrasse na arca foi Deus fechar a porta. Para você pode ser um detalhe insignificante, como diz aquele tipo de crente pregador pentecostal. Eu vou falar de novo, eu não quero que você glorifique agora, porque aí não é de verdade. Você só vai glorificar porque eu falei. Mas se isso derreter o teu coração, já me deixa feliz. Não é que aqueles pregador mais sassaricando faz, não é? Você não entendeu? Eu vou falar de novo, porque ele quer que você dê um glória, Deus bem alto. Eu não quero que você dê. Mas se o seu coração começar a se derreter na presença de Deus, eu vou ficar muito feliz. O que garantiu que a vida de Noé e os animais fosse preservada foi Deus fechar a porta. Aí você vai entender: eu começo e termino. Se Deus não terminar o que tem que ser feito na sua vida, nunca haverá garantias de que as coisas serão como devem ser. Noé poderia fechar a porta, não poderia? Sim. Só que ele só poderia betumar a porta por onde? Por dentro. Concorda? Betumar a porta por dentro, eu não sei como é que ia ser com a pressão da água de fora para dentro, se esse betume seguraria. Mas ele podia fazer um andaime. Uma vez dentro, ele não podia sair da arca. É que você não leu a história, então ele não podia. Quando o último casal de animal entrou, Deus fechou. Essa é a tradução moderna. As traduções mais antigas dizem assim: e o Senhor selou a porta.
Deus garantiu que ele e os animais sairiam vivos daquela situação. A vida dele, a partir dali, estaria envolta em problemas. A partir dali, a vida de Noé, a sua família e os animais que com ele estariam, viveria 1 ano de tormento, pressão, solidão e sofrimento. Mas Deus tinha selado a porta. E como Deus selou a porta, o inferno poderia se levantar. A maldade poderia tomar o coração e a tristeza poderia inundar a arca. Mas Deus havia selado a porta. Você pode fazer o que quiser, Satanás, mas na vida dele você não pode tocar. Na vida dele você não vai colocar um só dedo. Nós temos disso. Estamos certos de que fizemos o caminho e o traçado perfeito. Usamos as ferramentas corretas. Só que se Deus não selar isso que está no seu coração, não há garantia nenhuma de que você chegará ou estará em algum lugar. Agora você entendeu, então o Senhor fechou. O que ele fez? Ele selou a porta. Satanás quis devorar a vida de Jó. É o que a gente entende. Lembra do Pedro que passa a noite toda pescando, e o texto fala que ele chega na praia desanimado, acabado, frustrado, cansado, cheio de dor. Mas aí a palavra final de Jesus falou assim: volta lá, joga a rede de novo. Senhor, onde? Onde eu não peguei nada? Sim, porque só eu sei o que é melhor para você. Pedro tentou na sua força e na sua capacidade, mas a palavra final é sempre do Senhor. Só Deus pode me tirar do lugar que me gera dor, sofrimento e frustração. Só Deus pode me arrancar do lugar aonde os meus olhos não enxergam esperança ou saída, que me causa vergonha. Aí você vai lembrar de quem? Tanque de Betesda. Levanta e anda. Pega a sua cama e vai embora. Talvez tenha algo que Deus precisa selar na tua vida. E que a gente precisa abrir esse coração, esse velho coração, para permitir isso. Porque as águas do dilúvio, se você não entende isso, qual era o propósito, Ana Flávia, das águas do dilúvio? Era limpar a terra da maldade. Aí você fala assim: mas como que eu leio isso? Eu não consigo enxergar. Eu também não sei como que dá para enxergar, mas eu sei que está ali. O propósito das águas do dilúvio era matar toda a alma vivente que estivesse pela frente. O lugar da salvação era a arca, mas a arca só estaria protegida das águas que aniquilariam a vida se Deus fechasse e selasse a porta. Tem alguma porta aberta na sua vida que Deus precisa selar nessa noite? Alguma porta da qual você vem falando: meu Deus, até quando?
Até quando eu tenho lutado? Eu sei, você luta, você faz. Como diziam os rappers gospel antigos, caminho pelo certo. Mas algumas coisas dão errado. Algumas coisas não se encaixam. Elas não acontecem. Senhor, venha selar a minha vida, a nossa vida nessa noite, Senhor.